Já estamos no final de julho e eu quero fazer algumas perguntas para você. Quantas promessas que você fez em janeiro e ainda estão vivas hoje? Quantos projetos ficaram pelo caminho? Quantas vezes você disse para si mesma, esse ano vai ser diferente? E de repente, você percebeu que está vivendo praticamente o mesmo ano, apenas um calendário diferente. Você sabe que precisa cuidar da saúde, sabe que precisa economizar dinheiro, sabe que precisa colocar limites nas pessoas, sabe que precisa mudar de carreira, sabe exatamente o que deveria fazer, mas continua fazendo as mesmas coisas. E a pergunta é, por quê? Essa não é uma luta da vida moderna. Há quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, lá na Bíblia, escreveu algo que continua descrevendo a experiência humana até hoje. Ele disse assim lá em Romanos 7,19: por que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço? Olha a profundidade dessa frase. Paulo não está dizendo que não sabe o que é certo. Ele sabe. O conflito está justamente entre o conhecer e o agir. E é justamente esse conflito que hoje também é estudado pela neurociência, pela psicologia e pela neuropsicanálise. Cada uma dessas áreas oferece explicações diferentes e complementares. A nossa fé, ela fala da nossa condição humana diante de Deus. A ciência, ela investiga os mecanismos biológicos, cognitivos e emocionais envolvidos nesse comportamento. E quando a gente compreende essas perspectivas juntas, nós começamos a entender por que mudar é muito mais complexo do que simplesmente ter força de vontade. Saber não significa conseguir fazer. Existe uma ideia muito comum. As pessoas acreditam que a informação, ela produz transformação, mas não produz. Se produzisse, ninguém fumaria depois de conhecer os riscos, ninguém entraria em dívidas sabendo matemática, ninguém permaneceria em relacionamentos destrutivos. Conhecimento é importante, sim, mas conhecimento não muda comportamento sozinho. Existe uma enorme diferença entre a intenção e o comportamento. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas quem governa grande parte das suas ações são padrões automáticos construídos ao longo da vida. E aqui existe uma verdade muito importante. O problema não é que você não sabe o que fazer. O problema é que existe uma parte da sua história tomando decisões por você. O nosso cérebro ama o conhecido. Do ponto de vista da neurociência, o cérebro ele tem uma prioridade: economizar energia para te manter viva. Pensar profundamente exige muito esforço. Por isso, ele transforma comportamentos repetidos em hábitos automáticos, porque é eficiente. Imagine dirigir. No começo, você pensa em cada movimento, não é? Ligar a chave, passar a marcha, pisar na embreagem. Depois de alguns meses, você dirige quase que sem perceber. O mesmo acontece com comportamentos emocionais. Você aprende a reagir, você aprende a evitar, você aprende a agradar, você aprende a procrastinar. E tudo isso vai ficando automático. Não porque você nasceu assim, mas porque o seu cérebro entende. Isso já funcionou antes. Vamos repetir? O cérebro ele prefere uma dor conhecida a uma incerteza desconhecida. Por isso, mudar assusta, mesmo quando a vida atual não é boa. A nossa identidade decide mais do que a motivação. Agora, nós chegamos em um ponto que eu considero um dos mais importantes. A maioria das pessoas tenta mudar comportamentos. Pouquíssimas pessoas trabalham na identidade. Existe uma grande diferença entre dizer, eu quero emagrecer, e acreditar, eu sou uma pessoa capaz de cuidar do meu corpo. Existe diferença entre dizer, eu quero prosperar, e acreditar profundamente, eu mereço prosperar. Na neuropsicanálise, observamos que muitas crenças foram construídas ainda na infância. Lembra daquelas frases? Será que você já ouviu algo assim? Dinheiro é perigoso, dinheiro corrompe. Eu nunca termino nada. Eu não sou inteligente. Matemática é difícil. Preciso agradar para ser amada. Essas crenças, elas passam a fazer parte da sua identidade. E quem você acredita ser determina aquilo que você consegue sustentar. Por isso eu costumo dizer, você não muda apenas porque deseja mudar. Toda mudança de comportamento começa por uma mudança de identidade. O que para algumas pessoas parece preguiça, por exemplo, pode ser proteção. Muitas pessoas dizem assim, eu sou procrastinadora. Mas a procrastinação quase nunca é o problema, ela costuma ser o sintoma. Às vezes existe medo de fracassar,
Medo de dar certo, sim, medo de dar certo. Medo da crítica, medo de decepcionar pessoas. E em outras situações existem ganhos invisíveis também. Na psicologia isso é chamado de ganhos secundários. Imagine alguém que reclama do trabalho todos os dias, mas nunca muda. Talvez aquele trabalho também ofereça segurança para ela, previsibilidade, identidade, pertencimento. Ou imagine alguém que tenta emagrecer, emagrece alguns quilos e depois recupera tudo de novo. Nem sempre isso acontece por falta de disciplina. Às vezes existe um conflito interno que ainda não foi resolvido. Enquanto o comportamento é combatido, o mecanismo que produz esse comportamento permanece intacto. E tudo volta ao ponto de partida. É por isso que tantas pessoas vivem anos diferentes, mas repetem exatamente a mesma vida. Muda o calendário, mas não mudam os mecanismos. E enquanto esses mecanismos permanecerem invisíveis, a tendência será repetir os mesmos ciclos. A boa notícia é que ainda estamos no início de agosto. Ainda há tempo para mudar a direção desse ano, mas não apenas com mais motivação, não apenas com uma nova lista de metas. A verdadeira mudança começa quando você desenvolve consciência e toma decisões consistentes e transforma a maneira como você enxerga a si mesmo. Porque no fim das contas, o problema nunca foi apenas saber o que fazer. Eu tenho certeza que você sabe o que você precisa fazer. Foi compreender quem dentro de você estava tomando as decisões. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você possa responder hoje. Quem está conduzindo a sua vida neste momento? A mulher que você deseja se tornar ou a história que você ainda não teve coragem de transformar? E se os próximos 5 meses fossem suficientes para mudar a direção da sua vida? Ainda restam 5 meses para 2026 terminar. 5 meses para você tomar decisões que venham de ano a anos. 5 meses para você recuperar a sua confiança. 5 meses para você voltar a acreditar em você. 5 meses para deixar de sobreviver e começar a viver a vida que você realmente deseja. Talvez, enquanto você me ouvir até aqui, você tenha pensado: mas Beta, eu já tentei tantas vezes. O que faz eu acreditar que agora pode ser diferente? A minha resposta é simples, porque dessa vez você não vai apenas criar metas, você vai compreender o que faz você abandonar suas metas, você vai identificar os padrões que se repetem há anos, as crenças que sabotam as suas decisões e aprender como construir uma mudança que seja sustentada e não apenas motivada. Foi por isso que nasceu o desafio, a virada porque ainda dá tempo. Um desafio de 21 dias criado especialmente para mulheres 40+, mulheres que decidiram parar de deixar a própria vida para depois. Mas eu preciso ser muito honesta com você. Eu não posso prometer que a sua vida estará completamente transformada em 21 dias. Ninguém pode prometer isso. O que eu posso prometer é que, ao final desses 21 dias, você terá muito mais clareza sobre quem é você, onde você está, quais os padrões têm impedido o seu crescimento e, principalmente, qual é o próximo passo que você precisa dar. Porque uma vida não muda em um único dia, mas uma decisão pode mudar a direção de uma vida inteira. E é exatamente essa decisão que nós vamos construir juntas durante esse desafio. Agora eu quero mostrar para você como ele foi estruturado. Eu quero apresentar cada etapa, explicar por que ele existe, mostrar quais resultados você poderá alcançar se decidir viver essa experiência até o fim. Ela começa na sua próxima decisão. Então, como que vai funcionar esse desafio? A virada, porque ainda dá tempo. Talvez você esteja pensando mais uma vez: mas Beta, eu já comprei cursos, já fiz desafios, já baixei e-books e ainda acabei desistindo. Como eu sei que dessa vez vai ser diferente? Essa foi exatamente a minha maior preocupação quando eu criei esse desafio. Eu não queria criar mais um curso cheio de vídeos longos que você começa empolgada e abandona na segunda semana. Também não queria criar um desafio pesado que exigisse horas do seu dia, porque eu conheço a rotina da mulher. Você trabalha, você cuida da casa, você cuida dos filhos, você cuida da família, resolve problemas o tempo inteiro. E quando finalmente sobra um tempo para você, a única vontade que você tem é descansar. Foi pensando nisso que eu desenvolvi uma experiência simples, leve e possível. O desafio ele acontecerá dentro do WhatsApp, o aplicativo que você já usa todos os dias. Nada de plataformas complicadas, nenhum aplicativo você vai precisar instalar. Nada de dezenas de aulas para assistir, nada de conteúdos que só aumentam a sua sensação de culpa. Todos os dias você vai receber um direcionamento prático, uma reflexão, um exercício ou um pequeno desafio. Tudo
pensado para caber na sua rotina. Você vai fazer no seu tempo, no horário que for melhor para você. O importante não é fazer rápido, é fazer. E eu quero que você tenha uma experiência diferente de tudo que você já viveu. Ao invés de você terminar o dia pensando, mais uma tarefa para cumprir, eu quero que você termine pensando, que bom que eu fiz isso hoje. Porque cada atividade foi criada para gerar uma pequena vitória. E pequenas vitórias fortalecem a confiança. E uma mulher que volta a confiar em si mesma, começa a tomar decisões completamente diferentes. Então, como que vai ser essa nossa jornada? Durante os 21 dias, nós vamos caminhar juntas em 3 etapas. Na primeira semana será o despertar. E o que é isso? Antes de você mudar a sua vida, você precisa entender por que ela continua se repetindo. Nessa primeira semana, eu vou te mostrar você vai conseguir identificar quais os padrões que vêm conduzindo as suas decisões. Você vai compreender por que continua adiando mudanças importantes e você vai descobrir quais crenças estão impedindo você de avançar. Você não pode transformar aquilo que você ainda não consegue enxergar. A segunda semana eu chamei de decidir, porque depois que você tiver consciência, vai vir a decisão. Nessa etapa, você vai aprender a substituir esses pensamentos automáticos por escolhas conscientes. Você vai recuperar a sua clareza, a sua confiança e, principalmente, você vai deixar de viver reagindo às circunstâncias para voltar a conduzir a própria vida. Porque toda mudança começa com uma decisão. E a terceira semana é a semana do agir. Chegou a hora de transformar a intenção em movimento. Nessa última etapa, você vai construir um plano simples, realista e possível para os próximos meses. Nada de metas impossíveis, nada de promessas vazias. Você vai terminar o desafio sabendo exatamente qual é o próximo passo. E mais importante, com vontade de continuar caminhando. Você não vai estar sozinha. Uma vez por semana nós vamos ter um encontro ao vivo e online. Esses encontros vão ser momentos de aprofundamento, orientação e acolhimento. Você pode tirar dúvidas, compartilhar suas conquistas e receber direcionamentos para continuar avançando. E além disso, eu estarei com você todos os dias lá dentro do grupo do WhatsApp, acompanhando, orientando, incentivando, porque eu sei que o maior desafio não é começar, é continuar. E existe algo muito poderoso. Quando várias mulheres decidem crescer juntas, você percebe que não é a única. Você encontra apoio, você cria compromisso e descobre que a coragem de uma mulher inspira a coragem da outra. O que você vai levar com você? Ao final desses 21 dias, eu não quero que você apenas diga, foi um desafio bom. Eu quero que você olhe para trás e perceba, hoje eu me conheço melhor. Hoje eu consigo identificar os padrões que me sabotavam. Hoje eu tomo decisões com mais clareza. Hoje eu voltei a confiar em mim. Hoje eu tenho uma direção. Porque quando uma mulher recupera a direção, ela muda a forma como cuida da saúde, como administra o dinheiro, como se posiciona no trabalho, como vive no casamento, como educa os filhos, como se relaciona consigo mesma. E essa é a verdadeira transformação. Não é fazer um desafio durante 21 dias, é sair dele diferente daquela mulher que entrou. O objetivo não é que você complete os 21 dias. O objetivo é que no final, é que no 22º dia você já seja uma mulher que pensa, que decide e age de forma diferente. Se você acredita que chegou a sua hora, na tela tem um QR Code para você se inscrever e entrar no grupo oficial do nosso desafio, A Virada, porque ainda dá tempo. Venha, eu estarei lá, te esperando.